Olá pessoal, nesse segundo bloco do Historiense sobre os Astecas, nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura deles, principalmente a questão das tinampas, que eram ilhas flutuantes que eles montaram nos lagos para conseguir uma maneira de agricultura mais eficiente. Então, para conhecer essa história, curte aqui o nosso programa e Daniel, roda a vinheta. Um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de qualquer civilização é a questão da produção, da capacidade de produção de comida, né? Então, toda civilização, quando você vai juntar muitas pessoas, você precisa ser capaz de alimentar a todas essas pessoas. E os astecas tiveram um jeito bastante original de resolver esse problema. Conta pra gente, Nayara, como que eles tiveram uma ideia aí para isso? Eles montaram ilhas flutuantes, então eles viviam numa região onde a maior parte eram lagos, pântanos, e ficava difícil de você montar uma agricultura em solo firme. Então eles fizeram ilhas flutuantes, eles montaram tipo pedacinhos de madeira, um pouquinho de palha em cima e musgo. E aí você colocava os alimentos que você queria plantar, principalmente milho, que eles cultivavam várias espécies de milhos diferentes. E abóbora também, vagem e outros tipos. Então, uma coisa interessante aqui, essa técnica de construção se chamava chinampas, né? Os astecas, então, olha, que interessante essa engenhosidade, né? Não tendo um território adequado, eles mesmos criaram esses espaços necessários para agricultura. E qual que era a capacidade, mais ou menos, de produção que eles tinham com essas chinampas? Então, eles faziam um esquema que revezava cada chinampa que ia produzir, então enquanto uma já estava florescendo para você pegar o alimento, a outra estava com as mudas ainda em crescimento. E aí, com esse sistema, eles conseguiam render 7 colheitas, enquanto se você plantasse tipo, em outras regiões próximas das montanhas, você colhia 3 vezes ao ano. Essas você escolhiam de 5 a 7 vezes por causa desse sistema de trocas de terras. Perfeito. Então, a gente vê que isso, em primeiro lugar, garante que toda a população asteca se alimentasse. Em segundo lugar, garante uma grande quantidade de excedentes que eles podiam comercializar com outras cidades e povos ao seu redor, o que vai ajudar a explicar também o grande desenvolvimento social, técnico e econômico que os astecas tiveram em um período relativamente curto de tempo, né? Um dos grandes milagres das chinampas foi a construção de Tenochtitlan, a grande cidade dos astecas, que vocês podem conferir aqui no meio da gente uma representação, uma imaginação da cidade feita pelo artista mexicano Diego Rivera. Tenochtitlan foi uma maravilha da engenharia, né? Sim, atualmente é a cidade do México. Vocês podem até conferir aí na bandeira que a gente vai mostrar que a águia aparecendo em cima do cacto é a lenda contada do porquê que eles foram para lá. Teoricamente, eles seguiam até essa região com a história de que um dos seus líderes sonhou com uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto e aquela região seria abençoada e eles poderiam construir calmamente ali. Se tornou basicamente a capital do Império Azteca e ali eles conseguiram, na parte central rochosa da ilha, eles construíram praticamente o centro da cidade, então tinha o Palácio do Imperador, tinha os templos religiosos e mais pra frente nas outras regiões tinham as chinampas. E é importante lembrar, né? Essa ilha na qual estava Tenochtitlan é basicamente a boca de um vulcão desativado e que gerou uma água ali não própria, não potável, né? Então, olha que coisa incrível. Eles estavam em cima de um monte de água que não era apta nem para beber, nem para usar para agricultura, e eles tiveram que criar vários sistemas revolucionários hidráulicos para poder permitir que a água doce pudesse chegar até esse lugar de água salobra, né? Então, a gente vê como a adaptação do território
As necessidades da civilização tornaram os astecas um dos povos aí mais engenhosos da nossa história, né? Inicialmente, como eles conseguiam água, era em sistema manual, eles iam de canoas até a região onde tinha água potável e voltava com vasos com essa água. Mas aí, conforme a cidade foi crescendo, era praticamente inviável você continuar com esse sistema. E é quando eles constroem um arqueduto de sistema duplo, então eram 2 corredores de arqueduto, enquanto um servia de manutenção, precisava melhorar alguma parte, o outro continuava fornecendo água. E era imenso e conseguia chegar com eficiência até a cidade com água potável. Perfeito. E resolvendo aí 2 dos grandes problemas de toda a civilização: comida e água, se não em abundância, pelo menos o necessário para toda a população. Bom, com relação à arquitetura, então os astecas tinham essa relação muito forte com uma arquitetura voltada para as águas, né? Então, por aproveitamento, reaproveitamento de água, construção de canais, de pontes, né? As pontes, por exemplo, como já foi citado, ficava no meio de um lago, a cidade, então era necessário você conseguir meios de transporte para as extremidades. Então foram construídos elevados enormes, de extensão enorme até as extremidades, e algumas dessas pontes eram elevadiças para possibilitar a passagem de barcos com grandes cargas, por exemplo. Perfeito. E é interessante também porque esses barcos com cargas, embora eles tivessem uma civilização, uma tecnologia tão avançada, eles não tinham uma preocupação tão grande no aspecto naval, né? Eles resolviam muito bem com jangadas, canoas e pequenas embarcações. E isso acabou favorecendo inclusive a própria conquista asteca, né? Quando os espanhóis chegam ali na região, eles acabam utilizando barcos e tecnologia naval para atacar o povo asteca que não tinha conhecimento nessa área. O que nos mostra também que o conhecimento tecnológico e científico não é uniforme, né? Então, cada civilização desenvolve aquilo que é necessário e acaba deixando sempre um ponto fraco também. Até porque eles não tinham grande necessidade de uma frota naval tão importante, porque primeiro era difícil invadir a cidade, já que ela era cercada por um lago, e segundo, o lago era de baixa profundidade, então você não precisava de algo tão técnico que uma canoa podia resolver o problema. Perfeito. Então, pessoal, nós vimos nesses 2 primeiros blocos desse nosso especial sobre os astecas questões sobre arquitetura e técnicas de construção civil e agrícolas. No próximo bloco, nós veremos a questão da matemática.